Primeiramente, eu queria agradecer muitíssimo o convite. Para mim é um prazer voltar a me reunir com a comunidade de Minas Gerais. Foi onde eu fiz o doutorado, passei muito tempo. Então, também trabalhei com o Guilherme no Cefet por 2 anos. E com o Francisco, a gente ainda trabalha junto. É uma satisfação imensa estar conversando com vocês. E o que eu vou apresentar é um trabalho em progresso. Então, todas as intervenções são muito bem-vindas. Como a gente conversou antes, vocês podem fazer perguntas de esclarecimento durante a apresentação, são mais que bem-vindas. E depois a gente intensifica um pouco a discussão, então. Não deve levar tanto tempo, eu acho que o tempo habitual de uns 40 minutos para apresentar os slides que eu preparei. Eu vou, então, compartilhar. Sou um pouco lenta com essas coisas, então, por favor, tenha paciência. E, Guilherme, por favor, me confirma se está compartilhando, se está tudo certo. Acho que vai aparecer agora aqui. Compartilhou, isso, beleza. Tá lá. Já estou nas conclusões aqui. Ok, então. Pronto. Então, como eu havia falado antes, acho que antes da gravação começar, esse é um trabalho que está em progresso, ainda estou desenvolvendo, é uma parte do último capítulo da minha tese, em que eu trabalho uma teoria semântica que foi desenvolvida principalmente por John Perry, um filósofo norte-americano, que deve ser conhecido de todos vocês. E a ideia da tese era aplicar a teoria de Perry, que é uma forma de pluriproposicionalismo ou multiproposicionalismo, a alguns problemas, como o problema da falha referencial. Esse é um assunto que, embora a teoria dele contemple satisfatoriamente, ele não chegou a desenvolver nos seus últimos trabalhos. Já é um senhorzinho de mais de 70 anos, não creio que ele vai seguir com esse projeto. Então, várias pessoas que atualmente se interessam pelo tema, se interessam pelo framework que ele iniciou, estão tentando aplicá-lo a alguns problemas que são clássicos da filosofia. E é o que eu vou tentar fazer, o que eu tento fazer nesse trabalho. Então, o título que eu já tinha apresentado para vocês conhecem, é Nomes Ficcionais, ou vou usar ficcional aqui, poderia ser fictícios, mas no caso é mais adequado chamar ficcional, na semântica incremental, que é a teoria, que é a concepção de semântica que Perry apresenta e que os outros proponentes da posição pluriproposicional, do pluriproposicionalismo sustentam. E vou discutir um pouco a noção de conteúdo semântico e valor de verdade. Não valor de verdade exatamente, mas intuições de valor de verdade. Intuições de verdade, falsidade ou de gap avaliativo, que seriam os truth value gaps. Apresentando rapidamente quais são os estágios, quais são os passos que eu vou seguir. Primeiramente, eu vou tentar apresentar a teoria reflexiva referencial da maneira mais clara possível. Já adianto que a apresentação tem alguns detalhes, então, realmente, se vocês tiverem qualquer comentário a fazer durante a apresentação, é bem-vindo para que eu possa esclarecer o máximo possível da teoria e da posição que eu tento apresentar. Então, vou tentar apresentar primeiramente a teoria reflexiva referencial, que eu vou chamar de RRT. Depois, eu vou falar rapidamente sobre ficção, enquanto um problema filosófico, e depois a intenção é aplicar a RRT para lidar com problemas que são clássicos da discussão em filosofia da linguagem sobre a referência de nomes próprios, e sobre referência em geral. Vou usar nomes próprios aqui simplesmente como um estudo de caso. Depois eu vou lidar com uma outra questão filosófica de interesse para a ficção, que são os convites para ficcionalizar o discurso, e depois apresento algumas conclusões de que tipo de contribuições esse projeto pode oferecer para o desenvolvimento do framework do pluriproposicionalismo. Então, vamos começar com a teoria reflexiva referencial, que eu estou usando o RRT, que seria do inglês, teria sido melhor colocar TRR.
Um dos pontos principais, o ponto do qual eu pretendo partir para apresentar o que eu proponho, que não é nada ambicioso, é um aspecto muito pontual da teoria, são as motivações teóricas. Então, se a gente se pergunta sobre qual é a motivação teórica dessa forma de pluriproporcionalismo, que é a RRT, ela é uma teoria que envolve uma estratégia de antecipação e de defesa, digamos. Ela é desenvolvida por um referencialista, e a ideia de apresentá-la, claro que esse referencialista é Perry, claro que ele vem de uma história, de um conjunto, uma obra filosófica que já passava por vários temas de interesse, temas correlacionados à RRT, antes de formulá-la assim, de maneira mais coesa, como uma teoria. Mas essa é uma teoria motivada por uma antecipação de defesa do referencialista, com relação a duas objeções que são muito clássicas na filosofia da linguagem, que todos conhecem, que são objeções ou questões filosóficas que aparecem ainda em Frege. O referencialismo, tal como ele foi desenvolvido pela chamada nova teoria da referência, que inclui não só Perry, mas Kaplan, Kripke, é pensado principalmente como uma crítica ao descritivismo fregiano e a uma retomada do milianismo acerca de nomes próprios e de outras teses, e uma defesa principalmente da tese da referência direta para nomes próprios, para termos singulares em geral também. O problema da correferência é muito clássico, que é justamente que é o problema dos contextos opacos, então, ele é apresentado em Frege. Se eu digo que, por exemplo, Pelé é rico e Edson Arantes do Nascimento é rico, essas duas expressões são correferenciais, mas são diferentes. Frege vem com a solução, fazendo uma versão muito simplificada, não me responsabilizo pelas minhas afirmações sobre Frege, não sou especialista, é uma visão simplificada, mas a ideia é que não pode existir substituição salva veritatis nesse caso, apesar dos termos serem correferenciais. Mas o problema que eu vou tomar aqui, em termos de motivação teórica, não é o problema da correferência, sim o problema da não referência, que também é clássico, né? Basicamente, o problema dos termos que não referem, seja porque são da ficção, seja porque pertencem a conjecturas, mas o caso que mais me interessa aqui são os casos de falha referencial causada por problemas de carga informacional, digamos. Quando o termo é usado e o falante, intérprete, não consegue carregar toda a informação contida naquele significado convencional. Óbvio que eu vou desenvolver mais essa posição. Então, como eu coloquei no slide, o problema da não referência é o seguinte: termos singulares que falham em referir, esse seria um problema para o referencialista, porque tais termos supostamente não poderiam fazer nenhum tipo de contribuição para o conteúdo expresso. Se a gente assume que uma frase comum, por exemplo, o dois, aquela é a amiga de que eu falei, nesse caso, aquela contribui, forma uma proposição singular, aquela seria um constituinte, do qual uma proposição estruturada, que, no caso, contribuiria para a proposição estruturada com o indivíduo, falharia em referir, e isso poderia ter como resultado que a enunciação ou que a frase em dois seria sem sentido. Então, o problema é que um termo que falha em referir não faz contribuição para o conteúdo semântico e, logo, nós teríamos um gap expressivo que se manifesta em um gap de intuições de valor de verdade. Alguns dos exemplos, eu não usei o exemplo de um justamente porque Capitu e Bentinho são termos da ficção e
esse é o problema para depois, mas nós temos aí 2 exemplos, Capitu traiu o Bentinho, e o segundo exemplo, aquela amiga de que eu falei, quando o demonstrativo, nesse caso aquela, vamos supor que existe uma indicação deítica, quando o demonstrativo falha em referir, por exemplo, eu aponto para alguém e essa pessoa já não está disponível no campo visual, não está mais disponível para a percepção do meu interlocutor. Então, Perry, tomando esse problema, que é o problema esses 2 problemas clássicos, problema da correferência e problema da não referência, vai pensar um modelo de semântica, que é verocondicional, mas que é incremental. E nesse modelo, ele vai fazer uma crítica ao princípio do conteúdo único. Para ele, toda e qualquer enunciação expressa um conjunto de conteúdos a depender da carga informacional, do conteúdo informacional que é oferecido pela situação de fala. Então, para que ele defenda isso sobre a linguagem, Perry, na verdade, em obras anteriores ao livro em que ele apresenta a RRT, que é Reference and Reflexivity, eu acho que é 2001, tem outras edições depois, antes dele apresentar a teoria no seu formato final, ele já tinha, como eu falei antes, outros trabalhos que passavam um pouco pela temática de como nós exploramos informação e de como essas informações impactam os nossos estados cognitivos. Por exemplo, o Indexical Essencial é um texto basicamente sobre isso, essencialmente sobre isso. Então, Perry, para falar sobre situações de fala, antes estabelece uma teoria sobre situações. Também tem a obra que ele publica com Barwise, em 83, creio. Então, ele tem uma concepção de que nós, enquanto humanos, somos seres que colhem conteúdo informativo. Então, que estamos sempre no mundo extraindo informação. Essa é uma, claro, formulação também muito básica da ideia, é bastante mais complexa e até difícil de sistematizar no conjunto da obra dele. Mas uma outra forma de compreender é assumindo que, enquanto seres que colhem conteúdo informativo, uma tradução mais ou menos, ao navegarmos o mundo e interagirmos uns com os outros, nós estamos constantemente extraindo, armazenando e compartilhando informação. Então, situações de fala são basicamente situações em que 2 agentes racionais compartilham informação a partir de um meio ou veículo que seria a linguagem, e principalmente o significado convencional. E isso é feito dentro sempre de situações. Claro que, se for necessário, eu posso definir situação na sua distinção como um dos possíveis, mas digamos que a situação também dá uma definição muito rasa, muito geral. Uma situação seria um recorte de um mundo possível. É mais que isso, mas essa é uma definição mais geral, já que eu não vou tratar de situações em geral. Vou tratar, sim, de situações de fala, que são aquelas circunstâncias, aqueles contextos. Vamos tentar usar aí alguns sinônimos de situação, não sinônimos precisos, mas alguns termos aproximados, para que a gente possa entender o que é uma situação, mas contextos, circunstâncias de emissão, de realização de um ato de fala, são as que vão me interessar. Então, em uma situação, o que caracteriza uma situação de fala? Ela é caracterizada pelo fato de que nós emitimos sons que têm uma forma fonológica, forma lógica, e que pode ser compreendido pelo outro. Nós usamos linguagem que carrega uma dimensão semântica, um significado convencional, e é o significado convencional que oferece as condições básicas a partir das quais a informação concernente aos constituintes, as partes constituintes de um enunciado, impactam estados mentais. Então, cada situação de fala vai carregar um conteúdo informativo que tem a ver com dados linguísticos e extralinguísticos,
um conteúdo linguístico, que tem a ver com os dados lexicais ou lexicossintáticos, e um conteúdo semântico, onde, com relação ao qual existiria uma interposição, uma interação entre aspectos lexicais e aspectos pragmáticos, aspectos do uso e aspectos das convenções. E o principal objetivo do pluriproposicionalismo é discutir o conteúdo semântico. E no caso do pluriproposicionalismo de Perry, da RRT, a função principal de do conteúdo semântico de um enunciado é nos possibilitar a atribuição de estados cognitivos. Então, para isso ele vai usar a noção de conteúdo classificatório. Eu vejo um estado de coisas no mundo e eu utilizo uma ferramenta de classificação que é proposicional, que é verocondicional, para navegar aquela situação, para interagir, ou vou usar o termo interagir, com aquele estado de coisas, ou eu vejo a ação de uma outra pessoa, de um outro agente racional, e eu tento atribuir a esse agente racional, a partir de uma reconstrução racional, os estados cognitivos que motivaram aquela ação. Então, no conteúdo semântico, existe tanto um aspecto de classificação, quanto um aspecto agencial muito importante. Perry, assim como outros teóricos da nova teoria da referência, defendem o que é chamado de cognitive constraint, um requerimento cognitivo que o conteúdo semântico deve satisfazer. Então, se coloca muito mais carga no trabalho do semanticista. A semântica não é simplesmente determinar o significado convencional, mas determinar como o significado convencional interage com a cognição humana. Então, como significado, no sentido lexical, e como a referência de termos, os objetos com os quais os termos estabelecem uma relação objetiva, uma relação palavra-mundo, ou mundo-palavra, se associam a os estados cognitivos, como elas impactam a ação que é levada a cabo a partir da apreensão daquela informação. Não sei se fica claro, mas a gente precisa desses termos de uma psicologia folk para atribuir estados cognitivos, e o principal deles é a crença. Então, uma semântica incremental, ela vai supor que enunciações são portadoras de propriedades semânticas de expressões tipo, e que essas expressões, essa semântica incremental vai aceitar as expressões tipo e vai aceitar a ideia de partes constituintes, mas vai se voltar para a informação que é produzida em ocorrências. As informações são produzidas em tokens. Indo agora para alguns exemplos que tornam, acho que, a teoria mais compreensível, vendo exatamente como esse primeiro conteúdo, que é o conteúdo associado ao significado convencional, pode impactar estados cognitivos. E esse conteúdo que carrega significado convencional, que tem a ver com a competência do falante e com a situação na qual o ato de falar é realizado, é chamado de conteúdo reflexivo. Ele é reflexivo porque é um conteúdo sobre a própria enunciação, apesar de carregar propriedades semânticas da expressão tipo. Então, o que eu vou analisar é o caso dos nomes próprios. Considere a situação S0, na qual o intérprete não pode determinar quem ou qual é o referente do nome Lula. É alguém que não seja do Brasil, que não conhece a política brasileira, e que houve uma enunciação de 3. Lula foi libertado em novembro de 2019. Se a pessoa não conhece Lula, qual é
o nível mais básico de informação ao qual ela terá acesso. Nesse caso, se a gente assume que uma enunciação como 3, como a RRT prevê, expressa inúmeros conteúdos, inúmeras proposições ou inúmeros conteúdos vericondicionais, para uma situação de pouca carga informativa, qual seria o conteúdo? Então, de acordo com a RRT, o conteúdo de Lula seria o indivíduo designado pela convenção permissiva, ou só pela convenção, de nomeação associada a Lula em U, onde U é a própria enunciação. Então, imaginem que se tem muito pouca informação sobre um referente, e ainda assim a gente precisa explicar qual é o conteúdo expresso por uma enunciação. Nesses casos, a gente vai precisar desse conteúdo que a RRT chama de conteúdo reflexivo. Então, o conteúdo reflexivo de uma enunciação de 3 em S0 vai ser R3, aí abaixo, que o indivíduo designado pela convenção de nomeação associada a Lula em 3 foi libertado em novembro de 2019. Então, a ideia é que mesmo que essa pessoa não tenha informação sobre Lula, sendo um falante competente do português, ela vai poder interpretar de alguma maneira, que é vericondicional, a enunciação de 3. Então, a gente não vai ter a consequência que é indesejada para o referencialista, de que uma enunciação como 3 termina sendo uma enunciação sem significado, porque o termo não faz uma contribuição naquela situação específica, uma contribuição para o conteúdo semântico. Se a gente assume que o conteúdo semântico não é único, mas pode ser vários, a gente consegue preservar esse nível, que pode ser até classificado como pré-proposicional, esse nível mais básico de expressividade, que seria o conteúdo reflexivo. Então, a contraparte reflexiva de Lula contém informação, e esse é o ponto que une a proposta mais recente de Perry ao resto do corpo teórico que ele produziu nas décadas de 70, 80 e 90, é a ideia do mecanismo referencial. Então, a ideia é que nós podemos explicar ainda a ação ou a interpretação de um falante, que um falante faz da enunciação de 3, a partir da identificação do mecanismo pelo qual o nome próprio, que não fez contribuição para o conteúdo, supostamente não fez contribuição para o conteúdo semântico, pelo qual ele designa o seu objeto. Então, se eu sei que Lula é um nome próprio, se eu consigo acessar essa informação, algo eu sei sobre em que condições 3 vai ser verdadeira, em que condições 3 vai ser falsa. Ainda que eu não possa determinar um conteúdo, enquanto intérprete, o conteúdo proposicional com um nível mais alto possível de especificidade. Então, um falante competente sabe sobre Lula que se trata de um nome próprio e que esse nome próprio está apto para realizar a tarefa de referir. Muito embora ele possa, em alguma situação, ou sistematicamente, como é o caso dos termos da ficção, simplesmente não referir com sucesso. O pluriproposicionalismo, ele apresenta uma arquitetura, me equivoquei, eu botei arquitetura de conceitos, mas é a arquitetura de conteúdos para qualquer enunciação. Então, eu finalizei com uma tabela para que Perry também faz isso, eu imitei a forma como ele apresenta a teoria, para que a gente feche mais ou menos qual é a ideia do pluriproposicionalismo da RRT. Então, primeiramente, a gente teria, para uma enunciação como 3, alguns tipos de conteúdo. Um deles é o conteúdo reflexivo, que corresponde a condições de verdade sobre a enunciação, sobre aquele token, ou seja, onde existe uma combinação das propriedades semânticas da expressão tipo e de uma carga informacional que é própria da ocorrência. Nós temos o conteúdo, que um nome próprio qualquer
E em relação ao Tolkien, o nome do Tolkien em questão, que é 3, o nome próprio Lula vai expressar que tem essa forma, o conteúdo designado pela convenção de nomeação associada a tal enunciação. De nomeação associada a tal palavra em tal enunciação. Então, no caso de 3, o indivíduo designado pela convenção de nomeação associada a Lula em 3, onde esse conteúdo equivale a uma condição de identificação metalinguística, digamos. E a situação de fala típica, nesse caso, vai ser de falha referencial. Então, quando eu não consigo determinar qual é o conteúdo proposicional expresso pela enunciação, eu acesso o conteúdo reflexivo. Nos casos em que eu tenho sucesso referencial, o que eu vou ter é uma proposição singular expressa, e a contribuição do termo singular ou do nome próprio para essa proposição singular será um indivíduo, e a gente tem um caso de situação de fala de sucesso referencial. Então, essa parte tem a intenção de fechar a discussão para que a gente possa entrar no tema ao qual agora eu vou tentar aplicar esse arcabouço teórico do pluriproposicionalismo, para alguns problemas muito específicos que têm a ver com linguística e, com linguagem, teria a ver com teorias descritivas de classes de palavras. Então, primeiramente, eu vou apresentar algumas questões, são questões filosóficas típicas relacionadas à ficção. Uma das principais, digamos que a questão central relacionada à ficção na filosofia é a questão de determinar quais são as condições necessárias para que uma narrativa conte como ficção. Existem várias propostas, uma muito tradicional também, conhecida para resolver o problema da não referência apresentada por Frege, é uma visão puramente semântica, em que uma ficção é uma narrativa literária não referencial, ou basicamente uma narrativa falsa, no sentido fregiano. E a gente sabe que existem também outras opções mais recentes, defendidas por Kripke e por Lewis, sobretudo Lewis famosamente, que sugerem que, no caso da ficção, se coloca um operador ficcional e que o intérprete é levado a fazer é pretense, que seria, uma tradução boa seria imaginar, né? Ele é convidado, ou melhor, fingir, ele é convidado a fingir que, fazer de conta que... No caso aí eu queria manter fingir, porque os outros termos também são reivindicados por outras teorias. E principalmente pela teoria de make-believe, né, a teoria do faz de conta. Então, a ficção ela pode ser tomada ou como uma narrativa falsa, ou como convite para fingir que, ou convite para fazer de conta. Eu vou entender ficção aqui, não nos termos que interessam mais a crítica literária, mas de uma forma um pouco mais ampla e intuitiva, que é a ideia de que a ficcionalidade é um problema mais fundamental do que o problema do que é uma obra de ficção. O problema da obra de ficção interessa mais a interface entre filosofia e crítica literária. O problema da ficcionalidade interessa mais a filosofia da linguagem. E que eu vou assumir aqui, no caso de uma obra, especificamente, o enunciador que faz o convite à imaginação, a fingir, ou o convite a se engajar em uma narrativa falsa, uma narrativa não verdadeira, faz um convite. Então, a ideia de convite à ficção é o que eu vou tentar analisar. Isso pode acontecer não só... Por que é que eu não estou restringindo isso à obra literária? Porque isso pode acontecer e efetivamente acontece em nossas conversas cotidianas. Muitas vezes a gente conversa sobre objetos da ficção. E aí a gente teria uma questão que, como eu falei, a proposta não é tão ambiciosa, não é uma questão sem soluções disponíveis na nossa literatura,
mas que é uma questão que a RRT ainda não respondeu. Que é a questão de como a gente avalia que conteúdo é expresso por uma enunciação a respeito da ficção, e quais são as nossas intuições de valor de verdade, né? Como acomodar em uma teoria as condições de valor de verdade que muitas vezes são conflitantes acerca desses enunciados. Então, feitas essas ressalvas sobre a ficção, eu vou entrar agora no problema do conteúdo semântico propriamente. Como eu tinha falado antes, é um problema para o referencialista aceitar a chamada objeção da não referência, ou aceitar a vacuidade da referência de um termo, porque isso faria com que o conteúdo fosse vazio e que não expressasse algo proposicional ou algo apto para ser avaliado em termos de valores de verdade. E a gente pode encontrar na RRT algumas soluções para essa suposta objeção, né, para essa questão filosófica. Vou tomar como explananda as frases 4 e 5, enunciações das frases 4 e 5, que são de uma obra muito conhecida no Brasil, que é Dom Casmurro, a 4, quer dizer. Então, tome uma enunciação de 4, Capitu tinha olhos de ressaca, e uma enunciação de 5 sobre a atriz Lauren Bacall, dizendo o mesmo. A gente pode se perguntar, então, qual seria a motivação para se assumir que, nesses casos, o referencialista tem um problema para dar conta das nossas, primeiramente, do que o conteúdo, de quais são os conteúdos expressos por 4 e 5, respectivamente, e quais são os valores de verdade atribuídos, tipicamente, pelos intérpretes para essas duas enunciações. Uma motivação poderia ser que há uma diferença de intuições sobre se uma frase ou outra é verdadeira, ou que conteúdo é expresso por uma frase ou outra, porque no caso de Capitu, a gente não tem um nome genuíno, e no caso de Lauren Bacall, sim. Essa é também uma posição clássica e, digamos, uma posição russeliana sobre o nome próprio. Então, em um caso, a gente teria um nome genuíno, e em outro, não. Mas aí haveria um problema que pode ser, a gente pode tentar resolver em termos de pluriproposicionalismo. E eu pego para isso uma ideia que é de Ken Taylor, que é a ideia de que a gente pode marcar uma distinção entre essas duas palavras, Capitu, vamos supor Bacall, em vez de Lauren Bacall, entre esses dois nomes próprios, a gente pode estabelecer algumas simetrias que têm a ver com o perfil léxico-sintático desses termos. Os dois são nomes genuínos no que concerne as relações palavra a palavra, entre ocorrências de Capitu e ocorrências de Lauren Bacall. Mas existe uma diferença que é preciso explicar com relação ao perfil semântico-lexical dessas palavras, ou seja, as relações palavra-mundo. Então, por mais que elas sejam semelhantes, a gente não precisa supor que, enquanto classe de palavra, Lauren Bacall e Capitu pertencem a grupos diferentes. A gente pode simplesmente assumir que são dois nomes próprios, não precisa abandonar essa definição, e supor que a diferença se estabelece a nível, de acordo com a RRT, de mecanismo de designação, ou de propriedades que têm a ver com aspectos semântico-lexicais e não com aspectos léxico-sintáticos, sintáticos ou lexicais. Quais seriam esses aspectos, qual seria esse perfil sintático-lexical dos nomes próprios? A gente pode apontar existem mais condições, mas 4 condições muito básicas que uma palavra deve satisfazer para contar como nome próprio. Primeiramente, ela precisa ocupar um dos lados final de identidade, né, enquanto problema filosófico, isso também é muito conhecido, servir como argumento de verbos,
servir como links de cadeias correferenciais e servir como premissas, inferência e substituição. Então, se uma palavra satisfaz A D, pode ser a gente não precisa abandonar a hipótese, a suposição de que se trata de um nome próprio, genuíno. É o caso tanto de Capitu quanto de Lauren Bacall. Elas satisfazem essas condições de ordem sintático-lexical. A diferença estaria não no que Taylor vai chamar de relação objetual, mas de relação objetiva, ou seja, no tipo de representação que cada um desses nomes estabelece. Enquanto Lauren Bacall conduz, o termo conduz a um objeto real, existe uma relação objetiva, objeto real típico. Depois a gente pode discutir aspectos ontológicos da ficção, embora eu tenha me esforçado um pouco para me comprometer o mínimo possível com questões ontológicas, mas vez por outra escorrega, como aqui, por exemplo. Então, conduziria, no caso de Lauren Bacall, um objeto real, que pode servir como indivíduo numa proposição singular, e no caso de Capitu, nós teríamos uma carência de origem típica. A relação é simplesmente objetual, uma relação garantida de token para token da mesma palavra, e implica que nos leva a crer que essa palavra pertence a uma classe mais geral de palavras. Esse é o passo importante de um ponto de vista linguístico mais que filosófico. Garantir que a gente não vai ter que assumir que essas duas expressões pertencem a grupos diferentes. São nomes próprios, são sintagmas nominais, enfim. Podem se enquadrar nessas classificações mais tradicionais da gramática. Então, mas essa distinção entre representações, como ela viria a ser explicada dentro do quadro da RRT? Ela poderia ser explicada a nível de conteúdo reflexivo puro, que seria o conteúdo reflexivo sem nenhuma carga informacional, exceto o significado convencional. Então, a gente pode imaginar uma situação em que, mais uma vez, como no caso do exemplo de Lula, alguém não sabe quem é Capitu ou quem é Lauren Bacall. No caso da gente, talvez seja mais fácil não saber quem é Lauren Bacall. Nesse caso, o que o indivíduo apreende, né, o conteúdo dentro daquela arquitetura de conteúdos que se torna o conteúdo expresso na situação 1, na situação X, é um conteúdo reflexivo, como R4 ou R5. Em R4, que o indivíduo designado pela convenção de nomeação associada a Capitu em 4 tem olhos de ressaca, no caso de quem não sabe quem é Capitu, e R5, no caso de quem não sabe quem é Lauren Bacall. Então, a distinção que a gente está procurando, que é a distinção de representação objetiva, ela não é captada, não é capturada no nível do conteúdo reflexivo puro, porque a esse nível conta tão somente a competência linguística. Não há um nível de interpretação que engaja informação, o conteúdo informativo da situação para além do conteúdo linguístico. Então, como é que a gente explicaria a diferença entre esses conteúdos? Nossa intuição ainda é que, estou assumindo, né, que a intuição típica é que se tratam de duas afirmações muito diferentes, que expressivamente têm perfis, têm características muito diferentes, e que despertam, né, desencadeiam intuições de valor de verdade muito diferentes. Então, a resposta segundo a RRT é que o conteúdo em questão, no caso de 4, o que, mais uma vez aqui, eu estou fazendo um ponto descritivo, não fundacional, mas descritivo, é que, no caso de uma enunciação de 4, em que se tem a informação sobre quem é, essa primeira pressuposição, que a gente pode chamar de pressuposição de conhecimento do referente, é satisfeita, a gente sabe quem é Capitu,
Ao saber quem é Capitu, a gente vai ter uma informação que está além do conteúdo reflexivo puro, que é, então, incrementada. Então, a gente tem, primeiramente, o nível do conteúdo convencional, do significado convencional, e esse nível é incrementado com mais informação extraída da situação, que no caso que eu estou analisando é uma situação de fala e de interação conversacional também. Então, se o falante compreende quem é Capitu, ele vai ter acesso a um outro tipo de conteúdo que não é o reflexivo tão somente, mas o conteúdo reflexivo referencial. Então, o incremento em 4 ele vai ser estabelecido a um nível mais alto de informatividade, né, não de informação, mas de informatividade a respeito do suposto referente de Capitu do que no caso de R4. A gente teria aí uma outra estruturação da arquitetura que eu vou revisitar em breve. Vou tentar apressar um pouco, porque eu já vi que eu passei do tempo que eu tinha dito que eu ia usar. Então, no caso do conteúdo incremental de 4, quais são os ganhos explicativos que a gente teria para uma teoria sobre a ficção, sobre os termos da ficção? Primeiramente, eu fiz uma exposição sobre o perfil linguístico dessas expressões, e agora eu queria apresentar como esses conceitos filosóficos ajudam também a explicar essas condições, essas intuições de valor de verdade que estão disponíveis, e a nossa interpretação em termos de conteúdo semântico típicas. Então, o que a gente tem de ganho explicativo aqui é, primeiramente, que se a gente assume conteúdo incremental e a gente assume essa ideia de aptidão para referência, a gente pode garantir que 4 tem significado, ou seja, não se trata de uma frase meaningless, em termos russellianos. Segundo, explica a diferença intuitiva entre interpretações de frases como 4 e 5. E nos permite preservar a intuição de que, como eu já tinha falado antes, essas duas expressões são expressões que pertencem a uma mesma classe linguística, que é a classe dos nomes próprios, que tem um perfil semântico, sintático e lexical específico. Então, rapidamente revisando a arquitetura, a gente já viu como o conteúdo, já viu os tipos de conteúdo reflexivo, e agora me resta falar sobre o conteúdo do nome próprio no caso de condições de verdade incrementadas. Então, nesses casos, o que a gente tem é uma informação sobre o tipo de convenção de nomeação em jogo. Então, não tenho simplesmente informação de que há uma nomeação, uma convenção de nomeação. Eu, de fato, conheço essa convenção de nomeação e sei até onde ela me leva, em termos de relação de representação objetiva. O que eu coloquei em relação à situação de fala é que aí entram algumas complicações que talvez vocês possam me ajudar, além das outras questões que vocês tenham, sobre que situação de fala seria uma situação de sucesso referencial. Acredito que nenhuma poderia ser se a gente assume uma posição não realista sobre objetos da ficção. Então, por isso que eu coloquei um asterístico. Nesse caso, então, o tipo de conteúdo disponível para qualquer termo da ficção que é conhecido como que é conhecido para o falante não só de acordo com seu perfil sintático-lexical, mas também de acordo com seu perfil semântico-lexical, vai ser incrementado. Então, o conteúdo e o nome da ficção vai ser limitado ao conteúdo incrementado, nunca chegará a ser um conteúdo referencial. Essa é uma distinção muito importante para RRT, para a teoria, principalmente a versão de Perry. Então, vou concluir só com algumas considerações sobre outros problemas relacionados à ficção que tem a ver com a ficcionalização do discurso. E isso interessa para quando a gente está falando de ficção, não só em termos, como eu tinha falado, restritos à obra literária ou à crítica literária. Então, a primeira afirmação que eu faria é que o conteúdo incremental de Capitu funciona como uma pista para ficcionalizar, uma pista espontânea e, digamos, uma pista espontânea, default,
para ficcionalização do discurso. Então, quando alguém usa o termo capture, os outros falantes, no contexto conversacional, vão identificar a intenção de que aquela frase sobre a qual, aquela predicação acerca de capture, deve ser avaliada de uma forma que é diferente de um discurso veritativo, verídico, digamos. Então, a outra coisa que eu vou tentar defender é que, ao interpretar 4, e principalmente ao aceitar 4 como uma contribuição conversacional adequada, feliz, os participantes vão automaticamente, esse movimento de ficcionalização é um movimento de adaptação de regras de conversação. Então, isso vai significar que intuições de valor de verdade não serão mais típicas, como no discurso não ficcional, digamos. Ou um jogo de linguagem verídico, veritativo, como seria o Walsh. Então, um convite para ficcionalizar o discurso, Walton, um convite para ficcionalizar o discurso pode ser feito pela mera enunciação de A. Então, nesse caso aí, eu volto para a concepção de ficção que eu tenho em mente, que eu não preciso de um desencadeador como Era uma Vez, ou um desencadeador concreto, como uma obra literária física, ou me sentar com a intenção de ouvir uma obra literária, simplesmente pela enunciação em uma conversa qualquer, a gente pode ter o desencadeamento de alterações de regras conversacionais. Então, a enunciação é um dado suficiente para isso. Isso vai levar os falantes, então, a avaliar, a gente vai sair do contexto de enunciação para um contexto de avaliação, a circunstância de avaliação, que não é fact-telling. Então, o intérprete supostamente vai... a gente pode explicar, mais uma vez, de um ponto de vista descritivo, o que acontece nesses casos a partir dessa ideia de que as regras discursivas são alteradas. O que acontece de um ponto de vista... Algo interessante que acontece de um ponto de vista linguístico da dinâmica conversacional é um movimento de bloqueio da pressuposição existencial, sempre que a gente usa um sintagma nominal, isso é amplamente aceito na linguística e para os não russelianos. Quando a gente usa qualquer termo singular ou sintagma nominal, existe o desencadeamento naquele contexto de fala de uma pressuposição existencial, uma pressuposição de que o referente àquele nome existe. Então, no caso de uma alteração das regras discursivas, a gente tem um fenômeno que é de bloqueio de uma projeção dessa proposição existencial. Então, ela deixa de valer. Isso é um fenômeno interessante do ponto de vista empírico. Então, só um exemplo para que a gente veja como essas coisas podem, como enunciações podem alterar regras discursivas, sem que exista um comando explícito. A gente pode considerar qualquer conversa sobre mulheres com olhos marcantes. Então, nesse caso, eu posso usar tanto 4 quanto 5, que elas vão ser consideradas como contribuições adequadas, porque elas se dirigem a uma questão que está sendo discutida, uma question under discussion, e, ao mesmo tempo, em um caso, no caso de 4, eu vou ter que fazer uma avaliação, o intérprete terá que avaliar as condições de verdade em um contexto específico, diferente do contexto típico de 5. Então, o que é interessante aqui é que o nome, apesar deles serem, os dois nomes pertencerem à mesma classe de palavras, eles vão funcionar de forma diferente como evidência semântica, e aí eu estou entendendo semântica como um aspecto convencional, como evidência semântica distinta para a interpretação e para a atribuição de valores de verdade. Rapidamente, então, discurso parafictício, está me explicando mais ou menos o que eu falei, que no caso de 4, ela expressa uma verdade parafictícia, ou uma story truth. Isso significa que não existe um requerimento para que 4 seja sobre uma mulher real. Eu estou apelando aqui, pode ser que seja sobre um objeto real,
ou concreto. Nesse caso, por exemplo, a gente acomoda uma teoria como a de Thomason, que interessa muito a Francisco, sobre objetos da ficção, em que esses objetos são artefatos. Então, 4E, no entanto, e essa é a conclusão, e essa intuição que eu não queria perder, queria tentar explicar de um ponto de vista descritivo o que é que está acontecendo quando as pessoas usam essas expressões sem perder essas intuições. A gente vai ter, então, que a frase tem um significado, que é esse conteúdo incremental, e que a enunciação é feliz porque tanto 5 quanto 4, apesar de se estruturarem de maneira diferente dentro da dinâmica conversacional e de terem evidências semânticas diferentes sobre como interpretar e como avaliar a enunciação, elas duas buscam a questão QD. Isso nem sempre vai ser assim, porque nem sempre um nome vai ser a pista decisiva. Eu posso usar Capitu, se a questão decisiva aqui, o que eu quero dizer é que a questão decisiva vai ser sempre a QD, a questão que está sendo discutida, porque em 6, por exemplo, em uma conversa em que a gente está falando sobre possíveis eleitores de Lula em 2022, a gente não pode dizer Capitu é brasileira, não é uma boa contribuição. Então, aí existe uma intuição de que a enunciação é infeliz, que talvez conduza a intuições de valor de verdade diferentes do típico, porque 6 não é uma contribuição para a questão sobre discussão. Ela pode ser considerada irrelevante nesse caso. A gente também pode ter uma intuição de valor de verdade e falsidade para frases como o Capitu acabou de me mandar uma mensagem de WhatsApp. Esses exemplos são trabalhados por Strawson, depois por Van Fintel e Heim, que são linguistas. E, por fim, o discurso metafictício, que também pode gerar intuições de valor de verdade muito diferentes entre os intérpretes, como o Capitu foi injustamente acusado de adultério. Isso faz parte de todas as discussões em crítica literária. A gente pode discutir longamente sobre quais são as evidências que o autor nos dá sobre se 8 é verdadeiro ou falso. Mas, tipicamente, essa é uma das conclusões, o nome vai funcionar como uma evidência semântica de que a gente precisa alterar regras discursivas. Então, as conclusões às quais eu espero ter chegado é que a RRT oferece um framework, um arcabouço que explica a falha referencial de diferentes tipos. Por exemplo, aquela que é causada por problemas de carga informativa, ou no caso da ficção, para não realistas sobre objetos da ficção. A noção de incremento é crucial nesse projeto. No caso da ficção, a RRT pode ser usada para explicar o fenômeno da ficcionalização do discurso. Então, existem alguns ganhos teóricos, a gente consegue explicar coisas com essa teoria. O propósito aqui, então, foi usá-la para explicar as pistas semânticas que são dadas a nível de conteúdo reflexivo e reflexivo incrementado, que impactam regras conversacionais e apreciações veroavaliativas. Também tive como intuito discutir a relação entre conteúdo incremental e pressuposição existencial, embora eu tenha demorado muito na primeira fase, falado um pouco sobre isso, a gente pode retomar na discussão. E isso é algo que o pluriproposicionalismo ainda não fez, incluir informações que são convencionais, mas que não pertencem à proposição, não são verocondicionais, mas são proposições externas que afetam condições de avaliação, como é o caso das pressuposições, tal como elas são entendidas linguisticamente. E um outro ganho é que a gente consegue manter, a gente não precisa entrar assumir as conclusões de Russell sobre assumir que existem nomes próprios que não são genuínos, quando eles têm um perfil sintático-lexical coeso e consistente. Então, é isso. Aí. Muito obrigado, viu, Eduardo? Excelente. Bem fora do tempo. Não, na verdade, como eu te disse, não tem tempo, assim. Eu poderia ficar à vontade para falar o tanto que você quisesse. Obrigada. Mas muito boa a apresentação. Tenho certeza que coisas novas para os alunos aí, para todo mundo, de maneira geral.
com um assunto instigante com detalhes técnicos que eu tenho certeza que todo mundo vai poder aproveitar a oportunidade para esclarecer com você. Sim, achei que estava bem técnico. Não sei se deu para acompanhar, mas. Não, mas não, porque é uma coisa, é um trabalho sofisticado, então. Obrigada. Então agora todo mundo pode ficar à vontade para colocar perguntas, esclarecimento para Eduardo. Eu vou aproveitar enquanto certamente as pessoas estão pensando, eu vou colocar a mim. Então, porque tem aquela história que você conhece bem. Eu acho até que se você não chegou a incluir isso nas considerações no final sobre os casos de metaficção e outros casos mais complexos de regras discursivas, né? Casos problemáticos que envolveriam coisas como metaficção e casos com discurso híbrido, né? Que do tipo Machado de Assis era mais alto que Bentinho, ou, por exemplo, o sorriso da... eu esqueci o nome, na verdade eu não conheço ela, eu conheço só a Capitu. A Lauren Bacall. Pois é, o sorriso da Lauren Bacall é mais de ressaca do que o sorriso da Capitu. Ou, por exemplo, um caso que eu acho especialmente curioso para essa história do convite do convite para a regra discursiva, para mudar a regra discursiva, que é o caso, quem escreveu a obra foi o Machado de Assis e não o Dom Casmurro. Eu não sei, talvez seja óbvio, mas eu ainda não vi muito claro como é que essa história aqui vai explicar mais. Tá. Bem, nesse caso, você quer que eu fale qual é a minha intuição? Sim, nesse caso eu acho que existe não um convite exatamente. Eu estou usando aí o termo convite para ficção, mas talvez até devesse mudar para acomodar esses casos, porque falando propriamente, como eu estou tomando essa concepção mais geral de ficcionalização, de ficção que não se restringe à obra, esses casos não são convites para fazer de conta, no sentido de se engajar, ou fazer de conta, ou fingir, ou imaginar, não no sentido de se engajar nessa narrativa, mas simplesmente de funcionar como um desencadeador de avaliação em contextos que não são típicos. Então, quando eu falo de alteração de regras discursivas, o que eu tenho em mente é isso, não que o intérprete seja de fato convidado a, vamos assumir uma visão aqui de ficção como imaginação, que ele não é convidado a seguir imaginando, a imaginar o mundo tal como Dom Casmurro e seguir engajado nessa prática. Não estou convidando ele a se engajar na ficção exatamente. O convite aqui é um convite de... Poderia não ser o termo convite, mas é uma indicação de que ele deve avaliar essa frase de acordo com uma obra literária e não de acordo com o mundo tal como ele é. Porque o termo convite, ele tem essa carga de que você está chamando alguém para se engajar em uma certa prática que não é a prática mais cotidiana, mais corriqueira de compartilhar informações sobre um objeto. Então, o que a gente pode falar é sobre a própria enunciação e o nome próprio como um desencadeador de que aquela enunciação deve ser avaliada em condições especiais. Então, quando eu falo em contexto de avaliação ou circunstância de avaliação, o que eu tenho em mente é uma semântica bicondicional, aqui, como aqui propõe Kaplan, em que você tem o nível do conteúdo para a formação de condições de verdade e o nível da avaliação desse conteúdo de acordo com um mundo possível, uma situação, de acordo com uma circunstância especial do mundo, né? Estou tentando chamar
amplo possível para não excluir outras estratégias, como a de incluir operadores ficcionais. Ou você pode falar em termos de operadores também. Eu acho que a minha posição não precisa se engajar com uma crítica a essas posições. Eu tentei colocar a ideia de ficcionalização do modo mais amplo possível para lidar com a ideia de imaginação, pretense, make-believe, porque a minha ideia, ela talvez seja mais linguística que filosófica, de lidar com os mecanismos que nos levam a certas intuições de valor de verdade, ou certas intuições sobre a expressividade dessas enunciações especiais. Então, num caso híbrido como esse, claro que é um caso de interpretação muito particular, porque vou seguir usando aqui o termo convidando, mas com toda essa ressalva que eu fiz, convidando o meu interlocutor a considerar, esforço para tentar ser imparcial aqui, tentar ser neutra é gigantesco, considerar uma circunstância de avaliação que tem uma obra literária e uma circunstância de avaliação que não tem uma obra literária. Mas isso vai depender também do que você está dizendo. Me dá os seus exemplos novamente. Se eu estou dizendo que... Machado de Assis... Não, eu vou pegar um exemplo que é melhor, que é quem escreveu a obra foi o Machado de Assis e não o Dom Casmurro. Nesse caso é um caso típico de crítica literária, e sobre a obra concreta, a minha intuição, pelo menos, e a gente falou aqui de intuições, é que é uma frase difícil de interpretar, mas ela seria... Se a gente... De novo, a gente vai ter que voltar para uma questão do conceito do que é a obra literária e o que é ficcionalizar. Se você considera a obra literária como incluindo também a sua interpretação, talvez essa frase possa ser tipicamente avaliada como falsa, porque a gente pode tomar Dom Casmurro como alter ego de Machado de Assis, então seria uma frase falsa. Se a gente assume que a obra ela está restrita ao objeto concreto, que é o conjunto de cada ocorrência da obra, o conjunto físico ou o conjunto que também pertence à comunidade, né, de conhecimento sobre aquela obra da ficção, talvez seja uma frase verdadeira. Isso vai depender, então, de para que lado esse convite esse convite vai ser mais forte. Mas no caso de afirmações híbridas, tipicamente elas são de crítica literária. Então, elas não são metaficcionais, fictícias, como eu disse, metaficcionais, não sei, para traduzir de modos distintos, elas são sobre o mundo tal como ele é, e sobre a obra como obra literária, né? Eu não te convidei para seguir imaginando, para ficar nesse mundo da imaginação, mas eu estou enunciando algo, falando algo sobre um objeto existente. E aí não sei se o Chico está presente, mas ele vai ficar feliz porque eu estou embarcando na teoria dos artefatos aqui. Obras de ficção são artefatos. Não sei se eu respondi essa pergunta, eu dei milhões de voltas. Ele. Não, excelente, valeu mesmo. Ajudou bastante. Eu não sei os outros exemplos que você tinha falado. A gente pode voltar a eles, se mais pessoas tiverem perguntas. Alguma outra? Alguém escreveu um treco aí, mas... Sim. Deixa eu ver. Um depoimento. Mas... um negócio que eu também acho que você falou um pouco rápido, que eu fiquei querendo acompanhar um pouco, na hora foi meio rápido, assim, eu não peguei, mas que eram aquelas regras que você apresentou para considerar que condições para ser um nome, né? São as regras.
poder figurar do lado esquerdo, do lado direito da relação de identidade. Sim. Coisa de, você podia explicar aquilo de novo? Posso voltar. Na verdade, isso aqui capta... Essas condições de AD, elas captam coisas que são muito intuitivas sobre nome, mas mais uma vez eu peço perdão se for muito técnico. Mas no caso da condição A, a gente tem a possibilidade de falar que o Capitu é um personagem de Machado de Assis, já seria o suficiente para que para que o termo Capitu seja apto para referir. Então, se eu posso estabelecer uma identidade, nesse caso, uma identidade entre uma descrição e um nome próprio, ou no caso de Pelé é Edson Arantes do Nascimento, que seria entre dois nomes próprios, já teríamos a primeira condição como satisfeita. Com relação a B, a gente pode colocar, por exemplo, o nosso exemplo, o exemplo 4 que eu usei. Capitu tem olhos de ressaca. Nesse caso, Capitu está servindo como argumento do verbo ter. Então, ela está saturando essa estrutura semântica que tem o verbo, sujeito, objeto, né? No caso de C, servir como links em cadeias correferenciais, é simplesmente que a Capitu sobre a qual... Capitu tem que poder ser um termo sobre o qual você está falando e eu estou falando, mantendo a mesma relação com o mundo, a mesma relação referencial. Tem que ser um termo que garante que estamos respeitando a mesma convenção, ou estamos falando da mesma coisa. Quando eu uso Capitu e quando você usa Capitu. Então, quando eu dou um nome a algo, modelo Kripkeano, por exemplo, quando eu dou... Existe um batismo, todas as vezes que eu uso aquele termo, eu estou recuperando uma cadeia causal de referência ou recuperando um ato esse primeiro ato de batismo, para dizer de forma bem simples. E no caso de D, seria justamente servir como premissas para, no caso de, por exemplo, se Pelé é rico, então Edson Arantes do Nascimento também é rico. Nesse caso, os dois nomes estão podendo estar nessa inferência de substituição. Seria um exemplo. Não, mas tinha sido rápido. Tem outras questões também que têm a ver com o caráter da nomeação, de existirem comunidades que têm o hábito de nomear. Claro que nomear, a gente pensa que é algo muito óbvio, mas é preciso fazer uma pesquisa empírica para ver, de fato, é um fenômeno universal das línguas. A gente nomeia coisas e explicar a razão pela qual a gente nomeia também é um tema interessante. Mas, enfim, que existe alguma prática linguística prévia de nomeação, por exemplo, uma condição, talvez tendendo a trivial, para a existência de nomes e para que eles possam assumir essas características. O que essas 4 condições têm de interessante é que o nome precisa estar para um indivíduo sobre o qual se possa falar e inferir coisas, sobre o qual se possa dizer que ele predicar coisas, ou dizer que ele pode ser um agente, um paciente, pode estar em um evento, que aquele indivíduo está em um evento, que aquele indivíduo tem certas relações. Então, tem a ver com uma noção mais geral de aboutness, né? Então, o nome próprio, ele vai ter que poder, de um ponto de vista sintático, se posicionar como aquilo sobre o qual se fala, satisfazer uma condição de aboutness. Então, essas 4 condições, elas são expressões dessa função que o nome próprio tem. Existe uma teoria gramatical sobre isso, que é a teoria do Anderson, que fala sobre... em que ele tenta explicar que a gente nomeia coisas que são, de alguma forma, importantes para a gente. Então, a nomeação, não só de pessoas, mas de lugares e objetos em geral,
ela tem a ver com pode ser explicado por um princípio de relevância daquele lugar, daquela pessoa nas nossas vidas. Surgiu uma forma de armazenar de modo distinto, porque, assim, de um ponto de vista cognitivo, o nome próprio, porque ele vem associado a uma convenção, ele não vem associado a outras propriedades semânticas, né? Então, por exemplo, do ponto de vista cognitivo, ela é de recuperação mais difícil do que uma descrição. Então, a gente tem que explicar também por que, de um ponto de vista empírico, cognitivo, né, em geral, nomear coisas é interessante para a gente quando a gente poderia simplesmente descrevê-las, sem precisar armazenar nomes para indivíduos nos nossos arquivos mentais, né, dos nossos mental files. Mas, enfim, tem a ver com essa questão de aboutness e com essas características sintáticas e gramaticais que manifestam a relação com ser um indivíduo sobre o qual se fala. Ótimo. Você viu um comentário sobre, falou sobre histórias infantis? O quê? Ah, tô falando... Identificação de indivíduos sociais. Ah, não entendi muito bem. Eu te confesso que eu estava prestando atenção no que você estava falando, daí eu nem... Bem, mas eu posso também, se pareceu muito técnico, falar em termos gerais o que é o problema. São problemas, como eu falei, de ordem descritiva, né? E problemas também que aparecem empiricamente, porque o que acontece na ficção é que coisas que a gente pressupõe, ou seja, que a gente toma por default, né, são bloqueadas. Então, de um ponto de vista linguístico, a gente tem um fenômeno que a gente precisa descrever, explicar, né, os mecanismos e a dinâmica conversacional. O que é que acontece nesses casos que a gente está usando convenções linguísticas e, de repente, a gente deixa de assumir coisas, de supor coisas que a gente costumava supor antes. A ficção é algo que aparece também muito cedo na cognição humana. Crianças muito, muito pequenas aprendem a fazer de conta. Então, a gente pode assumir, por exemplo, a teoria da referência assume, barulhento aqui, a teoria da referência assume que existe um papel que a ficção desempenha em ensinar coisas para a gente, né? Ela aparece tão cedo porque a gente tem essa capacidade de imaginar e de se engajar com o outro para imaginar coisas que não estão na realidade, né? Então, algum propósito isso serve. E isso tem traz um problema para uma semântica velho-condicional, justamente porque coisas que a gente toma como sendo contribuições convencionais, ou seja, coisas que são do termo, que são regra do termo, deixam de existir porque a gente faz um acordo pragmático de que a gente não está mais preocupado em olhar para o mundo tal como ele é e que olhar para o mundo tal como a gente quer imaginar que ele é. Então, por isso o problema acaba sendo linguisticamente interessante. E como isso tem a ver com como a gente entende a verdade, acaba sendo também filosoficamente interessante, né? Nos casos, eu assumo que eu fiz, sei lá, foi um pouco cheating aqui os casos tão simples de metaficção. Os casos que o Guilherme trouxe para perguntar são bem mais carregados, bem mais difíceis. Mas a gente fala isso o tempo todo, né? A gente senta para conversar com os amigos e fazer crítica literária. E quando a gente está falando de uma obra, do que a gente está falando, né? Quais são essas coisas que não parecem ser concretas, que não são o livrinho lá do Machado de Assis que a gente tem, mas uma compreensão da obra, uma interpretação da obra. Todas essas são questões que têm a ver com a ficção e que... bem, eu trouxe mais ou menos a ideia de um paper, né? Mas... E que, de modo geral, seria a parte interessante do paper, de modo geral, né? Apesar do paper ter esses detalhes sobre teoria do conteúdo, né? Mas a teoria do conteúdo e a discussão entre descritivistas e referencialistas, isso realmente fica bem distante do que tipicamente nos interessa. Mas a ideia da ficção, do modo como a gente se engaja nessas práticas
do modo como a gente se engaja tão cedo e do modo como a gente se relaciona com a verdade a partir dela, é um fenômeno, eu pelo menos acho interessante. Uma outra coisa que eu fiquei pensando, assim, você me corrige se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho é o seguinte, a semântica de situações entrou na, na, na descrição que você está apresentando para compor o caráter bidimensional, assim, né, para compor a bidimensão. Quer dizer, essa história do conteúdo incremental, etc. Isso, especificamente, você está pensando em distinguir esses aspectos das situações de linguística, né? Situações de fala. Só que, por outro lado, existe um outro potencial da semântica de situações para a ficção, que é situações possíveis não atuais, né? Sim. Que é representar o discurso ficcional como dizendo respeito às situações possíveis que não são atuais. E aí, por exemplo, a frase que eu mencionei, as frases que eu mencionei, por exemplo, tipo, quem escreveu a obra foi o Dom Casmurro, foi o Machado de Assis, não o Dom Casmurro, ou o Machado de Assis era mais alto que Bentinho. São frases que você poderia analisar em situações possíveis que incluem o Machado de Assis e o Bentinho juntos. Uhum. Sim. E isso, quer dizer, eu entendo perfeitamente bem que a sua motivação não é essa, pelas razões que você falou, que agora você está tentando entender situações linguísticas no que elas têm de especial, né? Mas eu queria entender um pouco mais assim, como que isso se encaixa na teoria de situações como um todo, que a teoria de situações prevê, na verdade, prevê uma semântica muito mais geral para explicar não só as situações linguísticas, mas situações em geral, né? Então, a princípio, você deveria imaginar que tem uma semântica que decorre daí, que é uma semântica de situações desse tipo também. Uhum. Eu posso estar viajando, mas... Não, eu acho que você pode me dizer muito mais sobre isso do que eu para você. Porque eu realmente não conheço, de um ponto de vista formal, o aparato da semântica de situações, porque, na verdade, as situações que não são as situações linguísticas, situações de fala, não me interessavam tanto, então eu fui preguiçosa e eu não fiz o meu dever de casa com o Barwise e o Perry, e fui só para aquilo que explica comportamento, né, e atribuição de estados cognitivos. Então, eu realmente... mas claro que para a questão da metaficção, da paraficção, ou de enunciados paraficcionais ou metaficcionais, a gente pode sim, eu acho que eu tento fazer com que minha posição, como eu falei, seja neutra e não seja contrária às estratégias ficcionalistas clássicas, à la Lewis, ou à la semântica de situações, ou seja, qualquer estratégia que recorra à introdução de um operador de ficção que nos leve a mundos possíveis ou a situações em que esses dois objetos podem existir ao mesmo tempo. Existem discussões, aí mais uma vez, são discussões que interessam não só de um ponto de vista formal, mas também de um ponto de vista ontológico, né? Finalmente, como a existência pode ser explicada. Mas, de fato, não foi estratégia pelas motivações que eu tinha, e como eu falei, preguiça teórica e também reconhecimento das minhas motivações e das minhas finalidades. Eu não fui por esse caminho de estudar situações de maneira mais profunda, exceto situações de fala. Então, eu não sei o que é que você pensa sobre esses casos, se te parece uma solução mais interessante a solução ficcionalista de introduzir operadores. Eu acho que uma série de fenômenos que são interessantes do ponto de vista cognitivo e pragmáticos acabam sendo deixados de lado. E uma coisa que eu gosto no Perry é que ele busca explicar
estados cognitivos e a linguagem em termos de como eles impactam a ação humana, o nosso comportamento, como eles explicam o nosso comportamento. Continuamente nós recorremos, talvez a um nível subpessoal e não consciente, a reconstruções do comportamento dos outros, né? Perry está aqui falando sobre reconstruções racionais que teóricos fazem para explicar certas ações. Então, quando ele fala do exemplo do carrinho, que ele está fazendo uma bagunça no supermercado, né, que ele colocou, acho que o exemplo é, sei lá, colocou um saquinho de farinha e foi levando e notou que tinha e estava andando no supermercado e notou que tinha um rastro de farinha no chão. E aí ele pensa, nossa, essa pessoa está fazendo uma bagunça no supermercado. E aí se dá conta de que o saco era dele. Então, o estado cognitivo agora é diferente. Eu estou fazendo uma bagunça. Né? Outro exemplo da calça pegando fogo. Né? Se alguém tem uma calça pegando fogo, é diferente do estado cognitivo, vai me motivar a ações diferentes do que pensar que eu estou com as calças pegando fogo, né? Vai pensando, fire. Então, eu acho que esses são os fenômenos, foram esses os fenômenos que me interessaram explicar. Mas, se você quiser me brindar com a explicação dos aspectos formais de semântica de situações, a gente vem conversando já há muito tempo sobre isso, você sempre me pergunta e eu sigo preguiçosa. 5 anos depois, eu ainda não me sentei para lidar com Barrois and Perry, só peguei uma ideia ou outra. Claro. Não, na verdade, não é nem uma provocação, assim, é que eu fico tentando, na verdade, como eu, por outro lado, acabei lendo muito mais as coisas de semântica de situações do lado do Barrois do que do lado do Perry. Você está seguindo o rastro de açúcar do Perry? É do açúcar. Eu estou seguindo o rastro de açúcar do Perry. E eu fui para o outro lado, né? Assim, claro que eu me interessei muito mais, desde sempre, pelas coisas do Barrois, mas é que, na verdade, o que eu fico tentando é fazer um pouco sentido, tentando ver se essas coisas são, no final das contas, compatíveis, porque a descrição sobre situações de fala, elas apelam, obviamente, para convenções. Então, essa ideia de que você tem um conteúdo incremental de situações em que alguém anuncia uma frase do tipo o Capitu traiu o Bentinho, ou coisa do gênero, parece que você vai apelar, no final das contas, para convenções, mas é que não me parece ser incompatível com uma descrição mais fina da semântica de enunciados em discursos ficcionais. Por exemplo, suponha o seguinte, analisar contrafactuais dentro de regra discursiva de ficção. Por exemplo, se Capitu tivesse traído Bentinho não saberia. Claro, parece até tudo que você falou até aqui, eu concordo. Agora a gente precisa, na verdade, de um tratamento de condicionais contrafactuais para decidir se esse enunciado é verdadeiro, se esse condicional contrafactual é verdadeiro ou falso. Eu poderia fornecer uma semântica de contrafactuais à la Lewis Stalnaker com situações, por exemplo. Eu poderia dizer, a situação mais próximo da situação, daquela situação em que essa frase é enunciada na obra, a situação possível mais próxima na qual a Capitu traiu o Bentinho é ou não uma situação em que ele saberia ou não. Uma análise de semântica de situações à la Lewis Stalnaker para condicionais contrafactuais. Mas isso depende de adotar esse framework não só para falar da especificidade de conteúdo incremental para situações linguísticas. Isso depende de adotar isso como uma semântica formal que inclui situações possíveis, não atuais, e inclui indivíduos ficcionais como constituintes dessas situações. Então, mais assim, a impressão que eu tenho é que, no final das contas, essas duas pesquisas são compatíveis, sabe? Mas não é claro para mim o tempo todo, porque às vezes me parece que a intuição que
que você está perseguindo é uma intuição que, no limite, se você for pressionado, você vai abandonar o formalismo e vai falar, não, eu não sei se eu vou analisar condicionais contrafactuais da ficção, sabe? Essa que é a minha dúvida. Não, existem princípios... talvez eu tenha muito o que falar. Pode encerrar na hora que... Pode cortar na hora que você quiser. Mas, assim, talvez eu tenha, se eu pensar um pouco mais, a mesma intuição. Eu acho que não é à toa que Barry Wise e Perry se divorciaram cedo. Foi um casamento que durou pouco, porque eu acho que existia uma diferença de motivações do que eles buscavam explicar. Mas eu acho que, em princípio, pelo que eu li dos trabalhos conjuntos, existe uma intenção que não foi desenvolvida, não foi transformada em obra, de que essas ideias fossem compatíveis. E, de fato, o projeto da teoria da RRT vai acontecer para Perry só ali pelos anos 2000, né? No final dos anos 90, em que ele vai se voltar para a linguagem. Mas quando a gente se volta para a linguagem dentro da tradição da linguagem comum, a gente tem como 2 princípios orientadores a composicionalidade, né? A gente não pode pensar em uma linguagem em termos empíricos, pensar respeitando a composicionalidade. Eu acho que isso Lewis faz. Não sei como é que isso fica na situação, na semântica situacional, pensar em situações contrafactuais, se a gente respeita esse princípio. Essa é uma questão que eu acho que deveria ser importante, mas, em princípio, eu não vejo... porque, realmente, você tem que dominar uma linguagem específica para ter qualquer intuição confiável. Eu acho intelectualmente irresponsável ficar falando se eu acho que as coisas são compatíveis quando eu conheço pouco de um dos lados. Mas se a gente leva a cabo esse projeto, por exemplo, de explicar em termos de semântica situacional, que não é típico. Eu acho que o caso da ficção, mais tipicamente, é em termos de semântica de mundos possíveis. Então, a gente, muito mais do que semântica situacional. Mais uma vez, eu consideraria intelectualmente responsável expressar uma posição sobre se uma semântica é mais interessante que a outra. Também existem princípios dentro da ficção que são importantes para estabelecer quais são os mundos possíveis que são próximos ou não. A Stacey Friend fala muito sobre isso. Chico, mais uma vez, fica feliz por estar citando Friend. Mas ela fala sobre esses princípios, de como estabelecer quais são alguns desses mundos possíveis, ainda tomando uma posição mais próxima de uma estratégia ficcionalista à la operador ficcional. Então, assim, de fato, eu não sei se... Me parece também, acho que eu compartilho o que eu posso compartilhar da sua intuição, dado o meu conhecimento. E eu acho que os problemas que surgem são outros problemas, né? Problemas que surgem para a ontologia, problemas que surgem para um sistema, para uma abordagem formal do problema da ficção, são um pouco diferentes, e eu de nenhuma maneira tive intenção, em nenhum momento, de chegar a um ponto exaustivo desses problemas, e, de fato, a problemática a qual me dediquei foi sempre muito específica, que é a aplicação de uma teoria pluriproposicional para explicar uma objeção que é tão clássica quanto o Russell, que é de que, se a gente fala da ficção, a gente não está dizendo nada, que muita gente já viu que estava errado, e que o Perry teve lá preguiça de dizer que estava errado. Então, porque ele estaria errado de acordo com a teoria dele. É basicamente isso. Então, acho que talvez fica a promessa, mais uma vez, para a gente se encontrar daqui a 10 anos, e você vai perguntar se eu finalmente tenho uma posição sobre a semântica de situações para ficção. No caso dos meus trabalhos, esse trabalho é sobre nomes próprios, mas estava tratando termos singulares que falham, que com referência
com falha referencial para outros termos singulares também, então demonstrativos, por exemplo. Por isso que eu nunca entrei tanto na ficção como um problema em si. Era mais para mim o problema do nome próprio e da carga informativa que ele carrega. E aí, tanto que essa é uma das partes do capítulo que eu falo sobre isso, que tem a ver com ficção, mas tem uma outra parte que é sobre simplesmente os casos em que eu não sei de quem a pessoa está falando. Então, são diferentes formas de falha referencial, com diferentes motivações. Eu diria só que... Mas eu prometo que eu vou ler o Varlóis. Não, jamais, nem preocupa. A pesquisa é brilhante, excelente, não tem nada a ver. É mais um esforço meu de tentar empurrar minha tralhas para vocês. Obrigada, muito obrigada. Não, mas a gente segue conversando. Quem sabe a gente faz o Araújo calado aí, em vez de Varlóis e Perry. E aí, alguém quer comentar alguma coisa? Ô, Guilherme, tem tempo ainda? Claro, Márcio, fica à vontade. Eduarda, muito obrigado pela sua fala, gostei bastante, esse tema me interessa bastante. Tá? E eu teria algumas coisas para comentar, mas eu vou focar só em uma. Né? Eu fiquei com a impressão de que essa distinção entre o conteúdo referencial e o conteúdo reflexivo, né, de certa maneira, resgata aquele descritivismo que vinha do Frege, que o Russell também tinha, embora no final das contas a descrição definida não denota nada, mas no caminho entre o nome próprio, né, e a análise lógica tem uma descrição no meio. Né? E aí parece que essa estratégia acaba resgatando algo que já tinha sido proposto antes e que eu acho que funcionava dentro do que se propunha, que é que os nomes próprios têm como diria Frege, um zin, né? Eles têm uma descrição associada a eles. Então, não sei se essa impressão minha é correta ou não, gostaria que você comentasse a respeito. Não, perfeito. Essa questão é extremamente relevante para a discussão. Bem, você parece ser um descritivista, né, Márcio? Porque o nome próprio tem um zin. Não necessariamente, simpatizo. Ok, eu já vou começar discordando, porque embora atualmente as discussões sejam mais, não entre descritivistas e referencialistas, mas mais entre predicativistas e referencialistas, apesar de que muita gente é contextualista sobre o conteúdo de nomes próprios, ou que tem posições mais próximas ao descritivismo atualmente, mas eu acho que a discussão mais central agora foi meio que apropriada pelos linguistas, né? Os linguistas tomaram conta dessa discussão. Então, existe um debate entre referencialistas e predicativistas. Quanto ao descritivismo, que parece existir quando a gente fala em conteúdo reflexivo, então, parece simplesmente que a gente está dando uma descrição para aquela enunciação, né? No final das contas, acabou sendo uma descrição também. Eu não me oponho a essa formulação. E talvez, eu adoro o Perry, mas ele não é o autor mais preciso. Ele escreve muito pouco sobre coisas que dariam obras bem maiores. E eu acho que talvez o que o Perry diria aí é que não uma descrição no sentido fregiano, mas uma condição de identificação metalinguística. Não sei se você vai achar isso só uma firula terminológica, ou se você vai achar que isso de fato segue sendo uma descrição. Mas aqui não é uma descrição, e aí é quando a gente volta para a crítica dos referencialistas, agora falando sério, para a crítica dos referencialistas ao descritivismo, que eu nem sei se era de Frege mesmo, ou de pessoas que eles achavam que eram fregianas, é que os atributos pelos quais um indivíduo é identificado não são atributos do indivíduo, do objeto com objeto, mas de objeto com objeto referido, ou seja, o objeto como linguístico, objeto como... Então, são propriedades que têm a ver com as convenções que estão associadas e com os mecanismos de designação que estão associados. Eu tenho
Aí, no caso, eu tenho uma descrição ou um conjunto de condições de identificação daquele objeto como objeto da linguagem, né, como objeto referido ou designado, e não propriedades do objeto com relação a um mundo possível, por exemplo. Então, nesse caso, a gente preservaria uma intuição da teoria causal da referência, a la Kripke, né, de que essa descrição não depende, não são atributos que podem ser instanciados em certos mundos e em outros não. É um atributo que tem a ver com a competência do falante e com sua capacidade interpretativa. Talvez agora pareça menos uma discussão simplesmente terminológica. Eu me dou por satisfeita, mas tem muita gente que não se dá por satisfeita em tomar a posição de Perry como uma posição crítica ao descritivismo. Ele certamente reivindicaria esse lugar de ser um membro importante da nova teoria da referência, de ser um referencialista. Mas ele também tem essa grande qualidade de se comprometer com muito pouco na escrita dele. Ele escreve pouco e ele se compromete, eu acho, é um objetivo de vida para mim. Se compromete pouco, escreve pouco e consegue dizer o que ele quer dizer. Então, talvez ele até pudesse se esquivar de assumir certas teses do referencialismo. Mas eu acho que as centrais, como o milianismo, de certa forma, para nomes próprios, ele teria que assumir. Zinn, eu diria que não vai ter na teoria dele. Ele quer justamente poder fazer uma teoria semântica sem usar uma noção tradicional, típica de sentido fregiano. Então, para ele, por exemplo, o que acontece quando existe uma falha referencial, quando não tem referente para aquele termo, é que ele vai ser entendido em termos de propriedades da enunciação, então, qual linguístico, das informações que são dadas ali. E vai estar disponível para reconstrução racional. Então, é tudo isso que eu posso dizer que fulano entendeu sobre o que eu falei, mas nem Zinn, nem... como é que é o termo? Estou querendo impressionar vocês com o meu conhecimento do alemão, mas não vai. Tanto o sentido, quanto o pensamento, quanto a imagem mental, não sei, representação mental. Qual é o termo? Eu acho que queria dizer Gedanke. Gedanke. Não, Gedanke é pensamento. Não, era outro termo. Gedanke é da sentença inteira, é a proposição. Isso, mas, enfim, ele fala da representação mental também, além do Zinn, que é algo que é conhecido por todos, digamos, todos os falantes podem ter acesso, e a referência, né? Então, eu acho que não seria como o Zinn, mas sim seria descritivo. Descritivo no sentido satisfacional, no sentido da semântica satisfacional. São condições que precisam ser satisfeitas pelo referente, mas não são condições que descrevem o referente de acordo com o mundo possível. São condições que me ajudam a identificar a partir da satisfação de relações linguísticas. Seriam condições necessárias, mas não suficientes para determinar a referência? Seria correto dizer isso? Aí não seria descrição realmente, porque a descrição individualiza a referência, ela me dá o Bedeutung, né? Mas nesse caso que você está falando, me parecem condições necessárias, mas não suficientes para que a referência precisa satisfazer. Sim, é uma forma de entender, porque, no caso, exato, se você é um indivíduo competente, digo alguma coisa sobre um objeto que você não conhece, não sabe o que eu estou te dando, você, em algum sentido, tem condições necessárias para interpretar, digamos, condições necessárias de interpretação, o que eu falei. Porque você tem a enunciação, né? Uma alteração no mundo, uma coisa, você ouviu o som e você tem ali um esquema para interpretar esse som. Você conhece a convenção porque você fala português. Você conseguiu identificar que aquele termo é um nome próprio. Mas você não consegue encontrar no mundo não tem informação suficiente para rastrear no mundo e identificar esse objeto. E esse seria o segundo aspecto, o aspecto da falta de condições suficientes, né? Como se, eu aprendi, consegui interpretar, mas eu não consegui interpretar proposicionalmente, né? Como
full-blown proposition. Isso aqui não é uma proposição no seu nível mais alto de especificidade. É uma proposição que a gente pode até discutir, aí já teria outro trabalho, se é uma proposição gap, se são só condições de verdade, aí vai depender da terminologia. Mas é uma proposição diferente de uma proposição singular, proposição estruturada sem um indivíduo, que vai ter, nesse lugar, incremento. Muito obrigado. Nada, é um prazer. Alguém mais quer aproveitar a oportunidade de colocar alguma questão? Pode ser sobre outras coisas também. Então vou encerrar aqui a gravação. Obrigada.